E aí, pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, pessoal, um assunto um pouco importante para falar com vocês. Hoje eu vou estar falando sobre um dos fundos que eu mais tenho posição na minha carteira. Atualmente, este fundo não é o que eu tenho mais dinheiro aplicado, porém é o que eu tenho mais cotas. Ou seja, querendo ou não, afetou minha carteira relativamente alto, né, durante essa semana. E eu estou falando dele, rapaziada, o Fiagro Vigia 11. Como vocês podem ver, essa semana a minha renda variável ela diminuiu 2,4%, ou seja, eu perdi, perdi não, né? Minhas cotas desvalorizaram o total de R$ 67. Querendo ou não, faz parte, renda variável é isso. E eu estou falando do Vigia 11, que foi a posição que eu mais tive desvalorização. E hoje, neste vídeo, eu vou estar explicando e informando vocês o motivo pelo qual este fundo que eu tenho bastante cota, né, 58, desvalorizou bastante. Eu vou estar abrindo aqui na parte do home broker para vocês verem. Nos últimos 5 dias, no último mês, estava aqui mais ou menos a 8,20 quando eu fiz mais ou menos ali meu último aporte, certo? E depois disso, ele só veio numa queda exorbitante, chegou até R$ 7,20, ou seja, uma queda muito grande para o fundo, que estava custando quase R$ 9 e hoje está valendo 7,20. É, eu vou estar abrindo aqui com vocês o Investidor 10, este fundo, e um dos motivos, não é o principal, ele ter caído, veja, ele anunciou a Datacom dele. A Datacom foi dia 13, hoje é dia 18, certo? E ele diminuiu o seu dividendo, certo? Estava vendo numa regularidade de 2 meses, sendo 11 centavos. Eu, de fato, esperaria que esse mês também seria 11, porém não foi o que aconteceu. E é, muitos investidores que assim não possuem tanto conhecimento, quando vê que suas cotas desvalorizaram ou principalmente o seu rendimento caiu, eles tendem a vender. Claro, não foi esse o principal motivo da desvalorização do Vigia, porém é um motivo que agravou de certo modo, certo? Aí, o pessoal viu que as suas cotas, o seu valor estava diminuindo, e principalmente o seu dividendo diminuiu também. O pessoal não quer saber, eles vendem as cotas. E o pessoal vendendo muita cota, o fundo tende a desvalorizar um pouco. Isso é normal. Mas vamos para o principal motivo. Assim que o fundo ele anunciou a sua Datacom, ele publicou o relatório mensal. É bom você estar lendo isso pelos fundos que vocês têm para você estar informado sobre em que empresa você está investindo, se faz sentido vocês estarem investindo e tudo mais. Então vamos lá. Comentário do gestor. Vou começar aqui no primeiro parágrafo para vocês terem um leve conhecimento sobre o fundo. O fundo encerrou o mês de abril com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRA. CRA, quando a gente for em fundo de papel, ele é como se fosse que ele empresta dinheiro para outras empresas, principalmente empresas que estão em dívidas. Ele é como se fosse faz como se fosse um empréstimo. Entende? Aí eles lucram de acordo com os juros das empresas. Porém, empresas podem dar calote, pode não pagar ou demorar a pagar. Isso que é a parte fundamental dos investimentos em fundos de papéis, certo? O maior, digamos que medo, a maior parte de incerteza no mês, digamos assim, distribuído em 31 ativos, num total investido de 884 milhões. Em demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. A distribuição do rendimento de fundo
referente ao mês de abril de 2024, será 10 centavos por cota, o que é equivalente a uma rentabilidade. Aqui ele explica da rentabilidade de CDI. Mas agora a parte importante, que está aqui embaixo. O porquê que o fundo caiu bastante? Recentemente, todo o Brasil, né, se comoveu, digamos que até grande parte do mundo, se comoveu com a situação do Rio Grande do Sul. Muitos alagamentos em muitas cidades do Rio Grande do Sul, principalmente. E o Fiagro Vigia 11, ele tem uma exposição muito grande naquele estado, certo? Ele não, graças a Deus, né? Ele não tem 100% das suas empresas localizadas no Rio Grande do Sul, porém, cerca de 50% mais ou menos do seu patrimônio está alocado em empresas presentes no Rio Grande do Sul, ou seja, que afetou negativamente e muito o seu valor por cota, o seu valor patrimonial, certo? Mas vamos aqui. Comentários do gestor Inundação no Rio Grande do Sul. Conforme amplamente noticiado, o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias, o que causou pontos de inundação ao longo do estado. De tal forma, a relação dos ativos do portfólio do fundo com exposição no estado, especificamente referentes às cooperativas de grão na região, estão localizados em sub-regiões menos afetadas, como a Centro-Sul e Centro-Norte. Como parte da colheita de soja já tinha realizado aproximadamente 79%, o ponto de alerta é com a logística do escoamento da produção, a qual seguiremos acompanhando. Nesse sentido, o ocorrido não impactou no portfólio de fundo. Aqui, o gestor ele tenta dar uma certa tranquilidade aos seus acionistas. Por quê? Ele fala que as empresas em que o Vigia 11 emprestam, atuam praticamente, são empresas relacionadas a grãos, soja principalmente. Porém, ele fala que a colheita já tinha sido praticamente realizada, ou seja, ele fala 79%. Não é toda a colheita, né? Porém, 79% é um número já expressivo. Quase tipo assim, 80% muito mais da metade. Então, querendo ou não, muito bom. Porém, ele deixa o ponto de alerta. Ele fala da logística do escoamento. E a logística de escoamento de grãos, de qualquer tipo de mercadoria hoje em dia no Brasil e até mesmo no mundo, é feito pelas estradas, rodovias e estradas. Aí que está o ponto de alerta. As estradas estão alagadas. Então, não tem como, principalmente caminhões, ir para o sul, buscar os grãos que já foram colhidos e tudo mais, para levar para outras regiões do Brasil. Ou seja, querendo ou não, atrapalha um pouco nessa logística. Se nada der certo, pode perder os grãos e tudo mais. Porém, isso aí, creio que até lá o pessoal já vai ter feito uma nova, mudado um pouco sua logística, nova forma de trabalhar, porque, querendo ou não, ninguém joga para perder, eles têm que salvar um pouco, né, dos grãos, do seu patrimônio que está em jogo, certo? Porém, ele deixa esse ponto de alerta, que principalmente a logística do escoamento, que é preocupante, digamos assim. Deu para entender um pouco. E temos aqui também informações adicionais. CRA Langiru. Conforme informado nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão permanece acompanhada de perto aos próximos passos da cooperativa. Representa um plano de liquidação que está avançado na quitação de suas dívidas com parte de seus ativos. Aí, ele mostra aqui uma comparação. Eu não vou estar falando tudo aqui, mas se vocês verem, ó, fevereiro de 2024. Um ponto de alerta aqui falando sobre os dividendos, certo? O resultado do fundo em fevereiro foi de 7 milhões e, o fundo, ele, digamos que gastou na palavra certa, ele voltou para os seus acionistas 11 centavos por cota, totalizando um total de 9 milhões. Ou seja, 7 milhões e 800 mil, que foi o resultado, e ele distribuiu 9 milhões e meio.
ou seja, mais ou menos ali 2 milhões de diferença, o que é muita coisa, ou seja, ele é, voltou mais do que recebeu. Isso é preocupante em fevereiro. Março, a mesma coisa. O fundo recebeu 7 milhões e 100 e voltou a mesma coisa, 9 milhões e 500, com o mesmo dividendo, 11 centavos. E agora já teve uma leve recuperada. Por mais que abaixou a quantidade o valor do dividendo, é, o fundo ele recebeu mais. A gente pode estar vendo aqui, abril, ele recebeu mais, porém, ele voltou um pouco a mais, nada de 2 milhões, como foi nos últimos 2 meses, porém, é, ele voltou mais ou menos ali 800 mil, 1 milhão, né? Vamos arredondar, a mais, ou seja, querendo ou não, tá, numa, digamos que vantagem, né? Digamos que diminuiu a diferença. Mas, nos últimos 12 meses, olha isso, 16 milhões neste último ano, né, a partir de abril, e voltou 19 milhões. Isso é muito preocupante para o fundo nos últimos 12 meses. Mas a gente vendo aqui desde o início, ele está com uma vantagem. De 228 milhões, ele voltou para os acionistas 226. Ou seja, teve um lucro, digamos assim, de 2 milhões. Ou seja, é, nos últimos 12 meses, querendo ou não, o fundo voltou um pouco mais. Porém, desde o início, a gente pode estar vendo que o fundo teve um certo lucro. Então, por isso que o fundo ele está voltando um pouco mais. Porém, a gente deixa nesse estado de alerta, porque se, principalmente, Rio Grande do Sul, é, as atividades não se regularizarem rapidamente, podemos ter uma diminuição novamente para o mês de, a gente está em maio, para o mês de junho. Para o mês de junho, a gente sim pode ter um risco das cotas voltarem um dividendo de 9 centavos, diminuir um pouco mais, justamente por causa desse panorama, desses últimos 3 meses, fevereiro, março e abril, o fundo ele está voltando mais do que recebe e ele pode receber pouco menos. A gente não sabe do futuro, mas a gente pode ter uma previsão. Se o Rio Grande do Sul onde está situada a maior parte da empresa, né, a maior parte do portfólio, digamos assim, da empresa do Fiagro, né, do Vigia, mais de 50% estão localizados no Rio Grande do Sul. Se não normalizarem rapidamente, é, o resultado líquido, digamos assim, do fundo pode ser menor, consequentemente o dividendo vai diminuir, porque não pode fazer dívida e tudo mais, entendeu? Porém, a gente fica com esse estado de alerta. Vou voltar aqui para minha aba, aqui, só voltei para minha conta aqui, fazer a senha e tudo mais. Então, esse vídeo aqui foi mais um vídeo informativo para vocês, né? Sobre o que está acontecendo com o Vigi e tudo mais. Creio que muitos partes dos investidores, a maior parte, digamos assim, dos investidores investem em Fiagros. Com certeza, eu posso afirmar que tem uma parcela do Vigia 11 no seu portfólio. E querendo ou não, foi muito afetado. Mas esse vídeo aqui foi apenas informativo para vocês. Espero que tenham entendido sobre o que está acontecendo com o fundo e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis.